Continuação do capítulo 7º, Doutrina das Penas Eternas. Todas as religiões primitivas, de acordo com a índole dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos Hebreus fornecia-lhes 1000 maneiras de exterminar seus inimigos, recompensando-os pela vitória ou punindo-os pela derrota. Conforme a ideia que se fazia de Deus, acreditava-se honrá-lo ou pacificá-lo com o sangue dos animais ou dos homens. Daí os sacrifícios de sangue, que tiveram um papel tão importante em todas as religiões antigas. Os judeus haviam abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo acreditavam honrar o Criador, entregando às chamas e às torturas milhares daqueles a quem denominavam hereges, o que representava, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, uma vez que os promoviam para a maior glória de Deus e com um acompanhamento de cerimônias religiosas. Mesmo hoje, ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate, glorificando-o. Após a vitória, frequentemente pelas causas mais injustas e anticristãs. Como o homem é lento em se desfazer de seus preconceitos, de seus hábitos e de suas ideias primitivas, 40 séculos nos separam de Moisés, e nossa geração cristã ainda carrega consigo traços de antigos usos bárbaros, consagrados ou ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso o poder da opinião dos não ortodoxos, dos que são olhados como heréticos, para dar fim às fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas na falta das fogueiras, as perseguições materiais e morais estão ainda em pleno vigor. Tão arraigadas está no homem a ideia de um Deus cruel, alimentado por sentimentos que lhe foram incutidos incessantemente desde a infância. Pode o homem estranhar que o Deus que lhe é apresentado, honrado por atos bárbaros, condene a torturas eternas e veja sem piedade os sofrimentos dos condenados? Sim, são filósofos ímpios, como alegam alguns, que se escandalizaram ao ver o nome de Deus profano por atos que não lhe eram dignos. Foram eles que o mostraram aos homens em toda a sua grandeza, despojando-o das paixões e das baixezas humanas que as crenças atrasadas lhe atribuíam. A religião aí ganhou em dignidade o que perdeu em prestígio exterior, uma vez que se há menos homens agarrados à forma, há um número maior, os que são mais sinceramente religiosos pelo coração e pelos sentimentos. Mas ao lado desses últimos, quantos existem que, detendo-se na superfície, foram levados à negação de toda providência? Porque não sabem conciliar apropriadamente as crenças religiosas e o progresso da razão humana. Surgiu entre uns o deísmo, entre outros a incredulidade absoluta e entre outros ainda, enfim, o panteísmo. Em outras palavras, fez-se o homem a si mesmo. Fez-se o homem a si mesmo Deus, por não conseguir enxergar um que fosse suficientemente perfeito. Nota 78, nota do editor. No início do século XIX surgiu o pensamento materialista, incredulidade, atribuindo, no sentido da vida, somente o que fosse desejado, útil e necessário, impondo as leis humanas pelos castigos e recompensas sociais. Desse modo, repetia
a heteronomia das religiões do mundo velho, o fanatismo. A reação espiritualista, fé racional, apresentada na França pela psicologia espiritualista, depois pelas ciências filosóficas do espiritismo racional, abriu caminho para o conhecimento da lei universal pelo espiritismo, ao esclarecer a religiosidade natural, a perfectibilidade da alma e a providência divina. 2. Voltemos ao dogma das penas eternas. O principal argumento que se invoca a seu favor é o seguinte: admite-se entre os homens que a gravidade de uma ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. A ofensa cometida contra um soberano, sempre sendo considerada mais grave do que aquela contra um simples súdito, é punida mais severamente. Ora, Deus é mais que um soberano. Por ser infinito, a ofensa contra ele é, portanto, infinita, exigindo assim um castigo infinito, entre outras palavras, eterno. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida. Uma base sobre a qual se apoie uma premissa, enfim. Tomamos essa premissa nos próprios atributos de Deus. Deus é o único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Nota número 79. Nota do editor. Para os leitores contemporâneos de Allan Kardec, o uso da razão para analisar as questões psicológicas e metafísicas estava presente no espiritualismo racional, presente desde 1830 nas universidades e no sistema oficial do ensino francês. As disciplinas das ciências filosóficas dividiam-se entre psicológicas e metafísicas. A metafísica especial era dividida em 3 partes: psicologia racional, relações entre a alma e o corpo, cosmologia racional, natureza da matéria e da vida, e teodiceia, estudo racional de Deus. Deus, pois, que do nada cria cada coisa, porque é o próprio ser e, por consequência, a causa primária, única e eficiente de todas as coisas. Janet Poul, Tratado Elementar de Filosofia. Kardec segue a disposição de temas pertencentes à filosofia do espiritismo racional, representando a existência de Deus, sua natureza e atributos, como nos manuais de tal ciência. Mais avança, por meio do conceito da evolução do espírito pelo próprio esforço nas reencarnações, a partir de sua primeira condição, como simples e ignorante. Continuando. É impossível conceber Deus de outro modo senão com o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, uma vez que seria possível imaginar um ser possuidor daquilo que a ele faltasse. Para que ele seja o único acima de todos os seres, é preciso que nenhum se possa ultrapassá-lo, nem o igualar em coisa alguma. Portanto, é necessário que seja ele infinito em tudo. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não estão sujeitos a aumento ou diminuição, sem o que não seriam infinitos, e Deus não seria perfeito tampouco. Se fosse subtraída a menor fração de um só de seus atributos, não mais haveria Deus, porquanto poderia existir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a diminuiria ou a anularia. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau a menor parcela de bondade. Da mesma forma que um objeto não pode ser de um preto absoluto, com a mais leve nuance de branco, nem de um branco absoluto com a menor marca de preto. Estabelecido esse ponto de partida, a esses argumentos operemos os argumentos a seguir.
Primeiro, somente um ser infinito pode fazer algo infinito. O homem, sendo limitado em suas virtudes, conhecimentos, poder e aptidões em sua existência terrestre, pode produzir apenas coisas limitadas. Segundo, se o homem pudesse ser infinito no mal que faz, seria infinito também no bem que faz. No que faz de bem, e seria, portanto, igual a Deus. Mas se o homem fosse infinito no bem, não praticaria nenhum mal, porque o bem absoluto é a exclusão de todo mal. Terceiro, admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade possa ser infinita, Deus, vingando-se através de um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos é a negação do outro. Se ele não é infinitamente bom, não é perfeito, e se não é perfeito, não é Deus. Quarto, se Deus é implacável, com o culpado arrependido, não é misericordioso. Se não é misericordioso, não é infinitamente bom. Quinto, porque Deus estipularia para o homem a lei do perdão e se ele próprio não devesse perdoar? Daí resultaria que o homem que perdoa aos seus inimigos, retribuindo-lhes o mal com o bem, seria melhor do que Deus, que, surdo ao arrependimento daquele que o ofendeu, recusa-lhe por toda a eternidade o mais escasso alívio. Sexto, Deus, que está por toda parte e tudo vê, pode também ver as torturas dos condenados. Se mantém por toda a eternidade insensível aos gemidos desses últimos, ele é eternamente impiedoso. Sem piedade, não é infinitamente bom. Sétimo, a esse último argumento responde-se que o pecador que se arrepende antes de morrer recebe a misericórdia divina de forma que o maior culpado pode encontrar benevolência diante de Deus. Isso não é posto em dúvida e concebe-se que Deus só perdoe o arrependido, mantendo-se inflexível com os irredutíveis. Mas se ele é todo misericordioso para com a alma que se arrepende antes de haver deixado seu corpo, por que deixaria de sê-lo com aquele que se arrepende após a morte? Porque o arrependimento só teria eficácia durante a vida, que é apenas um instante, e não durante a eternidade, que é infinita. Se a bondade e a misericórdia de Deus são circunscritas a um tempo limitado, não são infinitas, e Deus não seria infinitamente bom. Oitavo, Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é a justiça mais implacável, nem aquela que deixa todas as faltas impune, mas aquela que leva em conta, com todo rigor, o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro na dose mais equitativa, e não se enganando jamais. Se por conta de uma falta momentânea, que é sempre o resultado da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do meio em que ele se encontra, a alma pode ser punida eternamente sem esperança de alívio das penas ou de perdão, não há nenhuma proporcionalidade entre a falta e a punição, não as vendo justiça, portanto. Reconciliar-se o culpado com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal que fez, constitui um retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo é irrevogável, esse retorno ao bem de nada valerá. Se o bem não for levado em conta, não haverá justiça. Entre os homens, o condenado que se corrige vê sua pena atenuada e por vezes até mesmo perdoada. Haveria assim na justiça humana mais equidade que na justiça divina. Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. O culpado, não tendo nada a esperar do seu retorno ao bem, persistirá no mal, de tal forma que Deus não somente o condena a sofrer perpetuamente, condenando-o ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Isso não constituiria nem justiça, nem bondade. Nono,
Sendo infinito em todas as coisas, Deus deve tudo conhecer, o passado e o futuro. Deve saber, no momento da criação de uma alma, se ela fracassará muito gravemente a ponto de ser condenada por toda a eternidade. Se não sabe, seu saber não é infinito e então não é Deus. Se o sabe, terá criado voluntariamente um ser destinado desde a sua formação à tortura e sem fim, e então ele não é bom. Se Deus, tocado pelo arrependimento de um condenado, pode sobre este estender a sua misericórdia, retirando-o do inferno, não existirão penas eternas, e o julgamento emitido pelos homens estará revogado. 10º, portanto, a doutrina das penas eternas absolutas conduz forçosamente à negação ou ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus. Ela é, assim, incompatível com a perfeição infinita, donde se conclui que Deus é perfeito, donde se conclui que se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe, ou se ela existe, Deus não é perfeito. Invoca-se ainda a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: a recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter como contrapartida uma punição eterna. É justo que se equipare a punição à recompensa? Ora, Deus criou a alma com o objetivo de fazê-la feliz ou infeliz? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser a finalidade da sua criação, e do contrário, Deus não seria bom. A alma alcança a felicidade por seu próprio mérito, cujo resultado, uma vez adquirido, ela não pode perder. A perenidade da felicidade é, portanto, a consequência da sua imortalidade. Mas antes de chegar à perfeição da alma, a alma tem que sustentar lutas e travar combates com as más paixões. Não a tendo Deus criado perfeita, mas suscetível de o ser, para que a alma tenha mérito de suas obras, ela pode cair em faltas, consequências de sua fraqueza natural. Se por conta de uma queda ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar por que Deus não a criou mais preparada. Nota 80. Nota do editor. A teoria espírita supera o dogma da queda da alma, pecado, karma, elaborado a partir da falsa ideia de que Deus teria criado os espíritos perfeitos em moral e sabedoria. E ressignifica racionalmente os termos castigo e pena, enquanto consequência natural da falta, baseada em leis deduzidas pelos fatos, esclarece. Não há queda senão na passagem de um estado relativamente bom a um estado pior. Ora, o espírito criado simples e ignorante está, em sua origem, num estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Se não faz o mal, não mais o bem. Não é nem feliz nem infeliz, age sem consciência e sem responsabilidade. Uma vez que nada tem, nada pode perder e não pode, não mais retrogradar. Sua responsabilidade não começa senão no momento em que se desenvolve nele o livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência inteligente e racional. Por consequência, o mal que fez, mais tarde infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhes foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho em que se empenhou. Revista Espírita, junho de 1863, artigo do princípio da não retrogradação dos espíritos. Continuando, a punição que sofre é uma advertência sobre o mal praticado
que deve ter como resultado a sua recondução ao bom caminho. Se a pena fosse irremissível, seria supérflua qualquer intenção de melhor proceder e o desígnio providencial da criação não poderia ser alcançado, porquanto haveria seres predestinados à felicidade e outros à desdita. Se uma alma culpada se arrepende, ela pode endireitar-se. Podendo fazê-lo, ela pode aspirar à felicidade. Seria Deus justo se lhe recusasse os meios para tal? Nota do editor número 81. Essa explicação, correspondente ao item 13º do resumo da lei da justiça divina, no capítulo 8, que afirma: para que o espírito mau, sendo o artífice da sua própria infelicidade, termina por compreender que dele depende fazê-la cessar e que, quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo ele será infeliz. Continuando. Sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna. O castigo, que é um meio de alcançá-la, deve ser temporário. Mesmo entre os homens, a noção mais elementar de justiça preconiza que não se pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo e a vontade de fazer o bem. Terceiro, um último argumento a favor das penas eternas é esse. O temor das penas eternas é um freio. Se desaparecesse o homem, nada mais temendo, entregar-se-ia a todos os excessos. Esse raciocínio procederia se as penas temporárias implicassem a inexistência de qualquer sanção corretiva. O estado feliz ou infeliz na vida futura é uma rigorosa consequência da justiça de Deus, porquanto uma eventual igualdade de condições do homem bom e do homem mau constituiria a negação dessa justiça. Mas o castigo não é menos penoso por não ser eterno, e será tanto mais temível quanto maior for a clareza dele, assim como será tanto mais crível quanto mais racional for. Uma pena em que não se crê está longe de constituir um freio figurando a doutrina das penas eternas nesse grupo. A crença das penas eternas, como já o dissemos, teve a sua utilidade, a sua razão de ser numa determinada época. Atualmente não apenas não mais impressiona, como até produz incrédulos. Antes de colocá-la como uma necessidade, seria mister demonstrar a sua realidade. Seria preciso, principalmente, que se constatasse a sua eficácia sobre aqueles que preconizam e se esforçam por prová-la. Infelizmente, entre esses, muitos demonstram através de seus atos não a temer minimamente. Se essa pena é importante para reprimir o mal, entre aqueles que dizem nela crer, que influência poderá exercer sobre os que nelas não acreditam? Em contrapartida, todos admitirão como justa uma pena cuja duração seja proporcional à gravidade da falta e à obstinação com que se persista no mal, mas deixando sempre aberta a porta para o arrependimento. Nota do editor número 82. Essa explicação corresponde ao item 5 do resumo da lei da justiça divina no capítulo 8, no trecho que afirma: a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A punição da falta, ocorrida em virtude da imperfeição, é a condição de sofrimento moral ou infelicidade. Assim, por sua natureza, essa sensação de infelicidade do espírito é gradual, variando de intensidade proporcionalmente ao grau de consciência, alcance e revolta, negação e outras condições agravantes e atenuantes. Tudo muda quando o espírito se arrepende por sua livre vontade e retorna ao bem, pois toda pena é temporária. Quarto,
Até esse ponto, não se tem combatido o dogma das penas eternas, senão com o raciocínio. Vamos agora mostrá-lo em contradição com questões objetivas que temos diante dos olhos, provando a sua impossibilidade. De acordo com esse dogma, o destino da alma está irrevogavelmente fixado após a morte. É, portanto, um obstáculo intransponível que se opõe ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis aí toda a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. Poderíamos duvidar desse progresso quando constatamos a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra, do selvagem ao homem civilizado, ou quando constatamos a diferença que um mesmo povo apresenta de um século para o outro. Se admitirmos que não são mais as mesmas almas, será preciso então concluir que Deus as criou nos diversos graus de adiantamento, segundo as épocas e os lugares, favorecendo algumas almas e condenando outras a uma inferioridade perpétua, o que seria incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. É incontestável que a alma, intelectual e moralmente incipiente, qual seja a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, a mesma aptidão para fruir dos esplendores do infinito, como a alma, em que todas as faculdades estão amplamente desenvolvidas. Portanto, se essas almas não progridem, elas só podem mesmo, nas condições mais favoráveis, desfrutar perpetuamente de uma felicidade, por assim dizer, incompleta. Chegamos forçosamente, portanto, para entrarmos, de acordo com a justiça mais rigorosa, à conclusão de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram atrasadas e depois progrediram. Contudo, aqui encontramos a importante questão da pluralidade das existências, o único meio racional de resolver a dificuldade. Mas deixemos por ora essa questão e consideremos que a alma tem uma só existência. Imaginemos um jovem de 20 anos, como tantos que há, ignorante, de índole viciosa, a negar sua alma e a Deus, a entregar-se à desordem e a praticar toda espécie de malvadez. Eis, no entanto, que ele se encontra num meio favorável, trabalha, instrui-se, corrige-se, pouco a pouco, e acaba por tornar-se um homem de bem. Não será esse um exemplo factível do progresso de uma alma durante a vida? E não se vêem diariamente casos semelhantes? Por fim, numa idade avançada, esse homem morre santificadamente, tendo sua salvação naturalmente assegurada. Mas qual teria sido o seu destino se, devido a um acidente, houvesse ele morrido 45 anos mais cedo? Estaria numa condição que resultaria em sua assegurada condenação. Ora, uma vez condenado, acabaria qualquer possibilidade de progresso. Eis, pois, um homem salvo porque viveu muito tempo e que, de acordo com a doutrina das penas eternas, estaria condenado para sempre caso houvesse vivido menos. Ora, dado que sua alma pôde progredir num determinado espaço de tempo, por que não poderia progredir no mesmo intervalo após a morte, se uma causa independente de uma vontade o tivesse impedido de fazê-lo em vida? Por que ele negaria a Deus os meios para tal? O arrependimento, ainda que tardio, não deixou de ocorrer. Mas, se lhe tivesse sido imposta uma condenação inapelável a partir do instante de sua morte, qualquer arrependimento ser-lhe inútil por toda a eternidade. Sua possibilidade de progredir seria anulada para sempre. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso da alma, porque ele opõe um obstáculo intransponível. Esses dois princípios anulam-se obrigatoriamente um ao outro. Se um é válido, o outro não o pode ser. Qual dos dois é verdadeiro? A lei do progresso é patente, não é uma teoria, é um fato constatado pela experiência das leis da natureza. Lei divina imprescritível. Nota do editor número 83. Desde a tradição da antiguidade, predominava o fixismo como a crença da posição fixa da Terra no centro do universo e nas essências imutáveis dos seres vivos. Desde meados do século XVIII, começa a surgir o pensamento evolucionista para explicar a origem e as transformações do mundo natural.
No século XIX, o progresso foi reconhecido como lei natural pela ciência, enquanto as seitas religiosas não acompanharam esse conhecimento, prendendo-se às ideias superadas do velho mundo. O Espiritismo amplia o alcance da lei do progresso para as questões psicológicas e metafísicas, definindo a evolução do princípio inteligente como fundamento da diversidade presente no universo, combinando com a unidade representada por Deus e as leis naturais que regem tanto o mundo corporal quanto o mundo espiritual. Continuando, portanto, se ela existe e não se pode compatibilizar com a outra, é porque a outra é falsa. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros jamais teriam chegado a ver o céu caso tivessem morrido antes do progresso que lhes trouxe a conversão. A essa última asserção, respondem alguns que a conversão desses homens santos não foi um resultado do progresso de suas almas, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual foram tocados. Isso, porém, não passa de um jogo de palavras. Se praticaram o mal e fizeram mais tarde o bem, é porque se tornaram melhores, progredindo, portanto. Ter-lhe-ia Deus então concedido, como um favor especial, a graça de se corrigirem? Por que a eles e não a outros? Seria ainda a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e com o seu igual amor por todas as criaturas. Segundo a doutrina espírita, em consonância com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e com a mais rigorosa justiça, o homem é o filho de suas obras, durante essa vida, assim como após a morte, nada devendo ajudar a ajuda de ninguém. Deus o recompensa por seus esforços e o pune por suas negligências por tanto tempo quanto nela persistir. Quinto, a crença na eternidade das penas materiais manteve-se como um salutar temor até que os homens pudessem compreender o poder moral. Assim é com as crianças que se consegue disciplinar por um tempo mediante a invocação de certos seres quiméricos com que as amedrontamos. Chega, porém, um momento em que a razão da criança ultrapassa os limites das histórias usadas para refreá-las, e seria absurdo imaginar governá-las ainda pelo mesmo método. Se aqueles que a guiam insistissem em afirmar que tais fábulas são verdades, a serem tomadas ao pé da letra dela, perderiam a confiança. Assim é hoje com a humanidade, que saiu da infância e abandonou as fraldas. O homem não é mais instrumento passivo que cedia sob a injunção material, tampouco o ser crédulo que tudo aceitava aos olhos fechados. Nota do editor, número 84. Educar não se dá por transferência de informação, é heteronomia, mas criando condições para que o próprio indivíduo produza e compreenda o conhecimento livremente, a autonomia, superando assim a obediência passiva e a fé cega do velho mundo. Assim, o Espiritismo colabora para que a humanidade saia da ilusão para a realidade de um mundo novo. Continuando, eis porque, tendo seu espírito atingido certo grau de desenvolvimento, rejeita a criança nas penas eternas a crença nas penas eternas por ser esta incompatível com a ideia mais sublime que faz da divindade e também com a noção mais exata que tem sobre o que é justo ou injusto. Todos os argumentos do mundo não se poderiam sobrepor à evidência, e persistir em tal abordagem seria um erro nesse caso, portanto, levaria ao comprometimento da própria autoridade. A crença é um ato de compreensão, por isso ela não pode ser imposta. Se durante um certo período da humanidade o dogma das penas eternas foi inofensivo e até mesmo salutar, a partir de um dado momento tornou-se temerário. De fato, se imposto como verdade absoluta, quando já o repele a razão
resultará logicamente uma de duas coisas. Ou o homem que deseja crer adota uma crença mais racional, apartando-se dos que ainda se mantêm no dogma, ou então não mais crê em absolutamente nada. A quem quer que tenha estudado a questão com tranquilidade, fica evidente que nos dias de hoje o dogma das penas eternas tem produzido mais materialistas e ateus do que todos os filósofos. As ideias percorrem um curso evolutivo incessante e somente acompanhando esse último é que se logra governar os homens. Querer estancá-lo ou fazê-lo retroceder ou ainda simplesmente estacionar enquanto ele avança equivale a perder-se. Seguir ou não tal movimento é uma questão de vida ou morte, tanto para as religiões como para os governos. Será isso um bem ou um mal? Certamente é um mal aos olhos daqueles que, ao viver no passado, veem-no desaparecer. Para aqueles que vislumbram o futuro, no entanto, representa a lei do progresso, uma das leis de Deus, contra as quais toda resistência é inútil. Voltar-se contra a vontade de Deus é promover a ruína de si mesmo. Por que então querer manter a todo custo uma crença que cai em desuso e faz afinal mais mal do que bem a religião? É triste dizê-lo, mas uma questão material sobrepõe-se à questão religiosa neste ponto. Essa crença foi amplamente explorada, com a ajuda da ideia de que com o dinheiro pode ser abertas as portas do céu, evitando-se assim o inferno. A renda que tal ideia gerou e gera ainda é incalculável. É o imposto pago antecipadamente sob o temor da eternidade. Sendo facultativo, o rendimento de tal imposto é proporcional à crença. Se inexiste a crença, o rendimento é nulo. A criança cede de boa vontade o seu doce àquele que lhe promete espantar o lobisomem. Se a criança, porém, não mais acredita em lobisomens, ela guarda o doce para si. A nova revelação, ao propiciar ideias mais criteriosas acerca da vida futura e ao provar que podemos alcançar a salvação pelas próprias obras, deve encontrar uma oposição ainda mais acirrada por fazer secar uma importante fonte de receita. Assim é toda vez que uma descoberta ou uma invenção vem promover uma mudança de hábitos. Nota do editor 85. O Espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz dessa renovação uma necessidade. Há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essa ideia, mesmo entre os mais inteligentes e que certamente não as aceitarão. Em alguns casos, de boa fé por convicção, outros por interesse, são inteligentes o suficiente para ver no Espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos de transformação que temem. Quanto mais uma ideia é grandiosa, mais encontra adversários e pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. A Gênese, capítulo 18, itens 23 e 24. Continuando. Aqueles que vivem dos antigos e onerosos esquemas os defendem, desabonando os métodos novos, mais econômicos. Pode-se crer, por exemplo, que a imprensa, malgrado os benefícios que traria à humanidade, tem sido aclamada pela classe numerosa dos copistas? Não, estes certamente a detestavam. Assim também deve ter sido com as máquinas, as estradas de ferro e inúmeras outras coisas. Aos olhos dos incrédulos, o dogma das penas eternas é uma questão inútil da qual se riem. Aos olhos do filósofo, esse dogma possui uma relevância social pelos abusos que enseja. O homem verdadeiramente religioso percebe que interessa a dignidade da religião que se extingam tais abusos, assim como suas causas.